Capítulo 5. Cristão e fiel. Fiel une-se a cristão. Agora, Cristão escalou uma pequena elevação, feita ali, para que os peregrinos pudessem avistar a estrada à frente. Então, ele viu Fiel na estrada e gritou: Ei, ei! Espere, e eu irei com você! Viu Fiel olhar para trás e tornou a gritar: Espere até eu alcançá-lo! Fiel, porém, respondeu: Não, tenho um inimigo em meu rasto e não posso perder tempo. Isso impeliu o cristão a reunir toda a sua energia. Logo ele alcançou Fiel e, jubiloso, ultrapassou-o. Então voltou-se e sorriu com uma certa vanglória por haver passado à frente de seu irmão. Mas, sem olhar onde pisava, tropeçou e caiu. E como estivesse um tanto cansado, não pôde levantar-se imediatamente. Fiel aproximou-se e ajudou-o a ficar em pé. Cristão: Meu honrado e bem-amado Fiel, estou tão alegre por vê-lo e alegre por Deus haver temperado o nosso espírito para que pudéssemos andar juntos neste caminho maravilhoso. Fiel: Meu querido amigo, eu quis a sua companhia desde que saí de nossa cidade, mas havia muito que você tomara a dianteira, e tive de caminhar sozinho todas essas milhas. Cristão: Quanto tempo você ficou na cidade da destruição depois que saí? Fiel conta da tagarelice da cidade natal. Fiel: Fiquei até o momento em que não deu mais, porque logo depois que você saiu, houve muita conversa de que a nossa cidade seria dentro de pouco tempo queimada até ao chão por fogo do céu. Cristão: O quê? Seus vizinhos falaram disso? Fiel: Sim, por algum tempo era só disso que se falava na vizinhança. Cristão: Se falavam assim, por que ninguém mais, além de você, deixou o lugar para escapar ao perigo? Fiel: Bem, houve muita conversa sobre a notícia. Entretanto, acho que não acreditavam ser verdade, porque no calor da discussão, ouvi-os criticar você por haver deixado a cidade num momento tão inoportuno, numa jornada tão arriscada. Mas eu acreditei, e ainda acredito, que a notícia é verdadeira, que a cidade será destruída por fogo e enxofre do céu. Cristão: Você ouviu alguém falar do vizinho flexível? Fiel: Sim, Cristão. Ouvi dizer que ele o seguiu até o pântano do desespero, onde, conforme disseram alguns, ele caiu. Embora não quisesse que isso fosse notório, tenho certeza de que aconteceu porque trazia em si aquele tipo de lodo. Cristão: E o que os vizinhos dele disseram? Fiel: Todos o condenaram. Alguns o desprezaram e zombaram dele. Dificilmente algum deles teria alguma coisa a ver com o flexível. Agora ele está 7 vezes pior do que se nunca houvesse deixado a cidade. Cristão: Mas por que haveriam de ser tão duros com ele, se eles mesmos desprezam a estrada que ele desertou? Fiel: Eles diziam, enforquem-no. Ele a um vira-casaca. Não é leal à sua profissão. Esta parece ser uma das infelizes peculiaridades da natureza humana: condenar os outros por coisas que a gente mesmo faz. Cristão: Você teve oportunidade de conversar com ele antes de partir? Fiel: Não. Encontrei-o na rua certo dia, mas atravessou para o outro lado, como se estivesse com vergonha do que fizera. Então eu não disse nada. Cristão: Bem, a princípio eu tinha esperança para aquele companheiro, mas agora temo que perecerá com a cidade, pois aconteceu com ele, segundo o provérbio que diz: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Fiel: Estes são também os meus temores por ele, mas quem pode impedir o que está para acontecer? Cristão: Bem, conte-me, vizinho fiel, o que lhe aconteceu no caminho? Fiel relata suas tentações. Fiel: Escapei do grande pântano, onde ouvi dizer que você caíra, e cheguei ao portão sem muita dificuldade. Mas encontrei uma mulher muito esperta, cujo nome era Senhora Libertina.
Ela quase desviou-me do caminho certo para o caminho da destruição. Cristão, ainda bem que você escapou da sua rede. Você se lembra de José, que caiu na companhia de uma mulher assim e escapou dela, mas isso quase custou-lhe a vida? O rei Davi foi tentado da mesma forma, só que ele foi engodado pela sua própria concupiscência e caiu no charco da corrupção, que você viu lá atrás no vale. É bem verdade que o Senhor misericordioso o levantou, mas ele teve problemas pelo resto de sua vida. Fiel, você não pode imaginar, a menos que tenha tido uma experiência semelhante. Que língua lisonjeira uma mulher dessas possui? Ela elogiou-me a coragem e o bom senso em escolher o caminho certo. Falou da minha aparência forte e de meu aspecto saudável, e disse que pensava ser eu uma pessoa agradável de se conhecer. Fez perguntas sobre o meu livro e a minha maneira de viver, como se estivesse interessada no caminho da salvação. E inquiriu se era possível atingir-se a inocência de Adão e Eva. Suspeitei que ela estivesse tentando atrair-me à sua boa figura, por seu comportamento e sua solidária compreensão da natureza humana. Contudo, ela tinha uma personalidade agradável, boas maneiras e uma atitude apropriada. Era tão atraente, especialmente quando falava da liberdade humana e do amor natural, que quase me persuadiu a desviar-me com ela. Só por um instante convidou-me, apenas alguns momentos de prazer. Ela prometeu-me todo tipo de satisfação e disse-me que se houvesse algo de errado naquilo, o bom Deus haveria de me perdoar, como fizera a Davi. Cristão, estou certo de que ela não lhe prometeu a satisfação de uma boa consciência. Fiel, não. Você sabe o que eu quis dizer. Toda espécie de satisfação lasciva e gratificação carnal. Cristão, graças a Deus escapou dela. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Fiel, mas não sei se escapei inteiramente dela ou não. Cristão, por quê? Espero que você não tenha consentido com a infidelidade dela. Fiel, oh não, ela queria ir ao extremo, mas não maculei o meu corpo. Lembrei-me de uma advertência sagrada que diz: os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Então fechei a mente às suas sugestões sutis e sedutoras, e os meus olhos à sua figura bem talhada, e não me rendi aos seus abraços calorosos. Então ela xingou-me e seguiu o seu caminho. Contudo, não posso dizer que ganhei uma mente totalmente pura desde então. O Senhor sabe que gostaria de jamais havê-la encontrado. Cristão, quem sabe ficará mais forte e será capaz de ajudar outros a evitar esse grande perigo. Mas você encontrou alguma outra tentação no caminho? Fiel, sim. Quando cheguei ao pé do Monte da Dificuldade, encontrei um homem muito velho que perguntou-me quem eu era e para onde estava indo. Contei-lhe que era um peregrino indo à cidade celestial. Então ele ofereceu: você me parece honesto? Gostaria de morar comigo pelo salário que lhe pagarei? Perguntei-lhe qual era o seu nome e onde morava. Ele disse que se chamava Adão, o primeiro, e vivia na cidade do engano. Indaguei qual era o seu trabalho e quanto ele pagaria. Respondeu que o seu trabalho era acumular e desfrutar das coisas do mundo, e o meu pagamento seria a herança de tudo o que ele possuía. Perguntei-lhe que espécie de casa ele mantinha e que outros criados possuía. Ele contou que a sua casa era provida com todas as luxúrias da vida, e as suas servas eram suas 3 filhas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Elas tinham um controle de todo o seu trabalho e ficariam encantadas em me ter. Uma delas, ou as 3, casaria comigo, se eu tão somente lhe satisfizesse os desejos. Inquiri por quanto tempo ele queria que eu morasse com ele. Respondeu que seria enquanto ele vivesse. Então poderia permanecer na casa enquanto eu mesmo vivesse, ou fazer o que bem quisesse com a propriedade. Eu não precisaria mais continuar em peregrinações abnegadas. Poderia pagar as despesas de viagem de outros peregrinos,
muitos alcançariam a cidade celestial através do meu dinheiro. Cristão: bem, a que conclusão chegaram você e o velho? Fiel: a princípio senti-me inclinado a aceitar-lhe a oferta. Ele parecia justo e bastante razoável. Mas então recordei as palavras de um velho e fiel peregrino, o apóstolo Paulo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Olhando então para a sua face enquanto ele falava comigo, vi estas palavras escritas em sua testa: despojai-vos do velho homem com os seus feitos. Cristão: e aí? Fiel: aí veio-me o pensamento de que aquele velho queria-me para escravo, e assim que eu entrasse em sua casa, vender-me-ia a alguém que tivesse o dinheiro. Eu lhe disse então que não poderia desistir de minha peregrinação para viver tal vida com ele, que não a consideraria nem por tudo que ele possuía. Então declarou-me tolo e fanático e ameaçou enviar atrás de mim alguém que tornaria miserável o meu caminho. Virei-me para ir, e tão logo me virei, ele lançou os braços à volta do meu corpo, dizendo que em primeiro lugar eu era seu filho, e deu-me um tal puxão para trás que eu pensei seria rachado em dois antes de conseguir livrar-me dele.